A antiga luta de Veneza contra as cheias está guardada em volumosos arquivos históricos. Ela começou no século XVI com a criação do Conselho da Água. Única em seu tempo, a missão dessa instituição era proteger a laguna e todos os rios que desaguavam nela. Este decreto instituiu o Conselho da Água. Este livro traz um registro dos 10 principais ministros de Veneza e remonta a 7 de agosto de 1501. Eles delegam poderes a um grupo de especialistas em água que deverão investigar as condições da laguna e suas vizinhanças, desde as montanhas até as 3 entradas do porto. As leis impostas pelo Conselho da Água eram muito severas. Qualquer pessoa que fosse encontrada provocando danos às margens dos rios que cercavam a laguna ou a própria laguna poderia ser punida com a remoção de um dos olhos ou com a amputação da mão direita. Este mapa foi feito em meados de 1500. É um mapa incrível que mostra a cidade, a laguna e as áreas ao seu redor. Daniele Barbaro, o maior especialista desse período, escreveu que os efeitos do tempo e os elementos naturais lutavam contra a laguna e que era preciso que se fizesse alguma coisa antes que fosse tarde demais. E a questa guerra è necessario immediatamente reagire. A grande ameaça para Veneza era a sedimentação de sua laguna. E a solução não seria fácil. Cristoforo Sabadino foi nomeado engenheiro-chefe da água em 1542. Sua missão era reverter a sedimentação. Ele tinha a convicção de que as marés desempenhavam um papel benéfico no equilíbrio da laguna. Para salvar a laguna, primeiro precisamos reforçar os bancos de areia. Mas o mais importante é que os rios devem ser desviados para fora dela. Para ser saudável, o corpo necessita de alimentos bons. O alimento dessa laguna é, e sempre será, a grande quantidade de água salgada que chega e sai pelas entradas do porto. Apesar de haver alguma oposição, os rios de Veneza foram desviados. Mas durante os séculos seguintes, a mesma água do mar que fora considerada vital para a sobrevivência da laguna começou a ameaçar Veneza. Os rios Sila, Brenta e Piave conservam hoje o mesmo curso que foi escavado para eles, num gigantesco projeto de engenharia desenvolvido por Sabadino no século XVI. A sedimentação da laguna de Veneza havia sido evitada, mas logo surgiria uma outra ameaça, a erosão das afastadas dunas. A laguna corria agora o risco de ser invadida pelo mar. Eram necessárias novas ideias com urgência. Bernardino Zendrini foi um engenheiro-chefe a partir de 1721. Ele achava que a solução não era escorar com mais pedras as praias da laguna. Em vez disso, era preciso um material resistente à água para, com ele, construir diques. O engenheiro fez experiências com uma mistura de óxido de cálcio e uma substância desconhecida na República de Veneza, chamada porcelana. Ele deixou um bloco de pedra de Istria na laguna e, ao voltar um ano depois, percebeu que havia descoberto alguma coisa. Nada conseguia quebrar as pedras. A mistura é tão dura que nada vai conseguir quebrar. E o mais notável é que em pouco tempo ela fica igual a uma pedra comum. Os famosos muros de Zendrini, construídos em 1700, têm esta aparência hoje. Sua descoberta fez com que o mar e a laguna ficassem separados por 3 longos séculos. As dunas naturais haviam desaparecido quase completamente. 4 de novembro de 1966 é um dia que os venezianos jamais esquecerão. Em poucas horas, a maré atingiu 194 centímetros e a água do mar devastou a cidade durante 18 horas. Os lindos palazzi sofreram danos inimagináveis.
Veneza e o resto do mundo estavam horrorizados. Pela primeira vez percebeu-se que um dia Veneza poderia desaparecer para sempre sob a água. Mas o que realmente havia provocado esses terríveis desastres? Uma plataforma do Conselho Nacional de Pesquisas, a 19 quilômetros de Veneza, coleta todos os dados meteorológicos necessários para prever a próxima subida da maré. Sua função principal é monitorar quaisquer mudanças súbitas nas condições atmosféricas, que possam causar o fenômeno conhecido como água alta ou água alta. As fases da Lua, juntamente com as posições dos planetas, determinam a subida e a descida das marés. A Lua pode ocasionar um aumento de quase 80 centímetros no nível do mar em Veneza. Essas são as chamadas marés astronômicas, e sua ocorrência já foi mapeada para os próximos anos. Excepcionalmente, as marés altas são causadas por dois outros fatores: pressão baixa e os ventos Sirocco. O pior incidente já registrado foram as águas altas de 194 centímetros em novembro de 66. Os ventos instigaram uma subida de 147 centímetros. A chuva e a baixa pressão, mais 44. Mas a maré astronômica, apenas 10 centímetros. Isso quer dizer que, se naquele fatídico dia de novembro, a maré astronômica, em vez de simples 10 centímetros, tivesse subido a 80, o mar teria atingido um nível catastrófico de 264 centímetros. O alarme soa quando está prevista uma subida da maré de 110 centímetros ou mais. Prefeitura de Veneza, 13 de novembro. Uma equipe do Conselho Nacional que está monitorando o nível da maré faz soar o alarme e ocupa os pontos já previamente determinados. Esta é a previsão das 7h45. O pico máximo da maré alta é esperado para as 10h50, com 110 centímetros acima do nível médio do mar. A água alta representa uma imensa dor de cabeça para a cidade. Uma maré alta de 80 centímetros acima do nível do mar é suficiente para inundar a Praça de São Marcos. Os venezianos têm formas criativas para expulsar a água, mas as estatísticas demonstram que essas cheias vão se tornar cada vez mais constantes. À medida que o solo se sedimenta e o nível da água continua a subir, aumenta a ameaça para Veneza e sua laguna. A Praça de São Marcos agora é o lugar mais baixo da cidade e sofre inundações 40 vezes por ano. Há um ano, marés de 110 centímetros como essa eram extremamente raras, mas hoje chegam a ocorrer 4 vezes por ano. As previsões avisam que marés altas como a de 66 podem excepcionalmente surgir a qualquer momento. Antônio Canal, mais conhecido como Canaletto, é o artista veneziano mais conhecido do século XVIII. Ele era famoso por pintar paisagens e cenas cotidianas de Veneza, mas estava sempre sem dinheiro e o único modo de pagar suas dívidas era acelerar o processo com uma câmara escura própria. Sua técnica original consistia em fazer seus traços em vidro fosco.
As pinturas fotográficas altamente realistas de Canaletto oferecem informações vitais sobre o nível do mar naqueles tempos. Suas pinturas mostram que as margens em torno da ponte do Rialto eram muito mais altas do que hoje. A linha de algas verdes deixada quando a maré recuou prova que a cidade sofreu sedimentação com o passar dos anos. As algas mostram o ponto mais alto das fundações e das entradas dos palazzi, onde a maré alta agora alcança. Não dá para saber exatamente o quanto a cidade foi sedimentada desde os tempos de Canaletto, mas deve ter sido pelo menos meio metro. Os degraus que eram usados para subir nos barcos e que agora estão submersos e cobertos por algas podem ser uma pista. Dez metros levam ao interior da cripta da Basílica de São Marcos. Foi feito um grande trabalho de impermeabilização em toda a cripta para torná-la acessível. Há 1.200 anos, quando foi construída, a Basílica ficava 1,5 metro acima do nível do mar, mas hoje ela tem 18 centímetros submersos. Se não fossem as bombas d'água constantemente ligadas, ela estaria permanentemente inundada. Parece que desde seu início, Veneza tem afundado no mar. Mas por que isso acontece? É difícil de acreditar, mas as ilhas sobre as quais Veneza está apoiada são feitas de barro. Foi aberto um canal para trabalhos de manutenção. As margens são cobertas por pedras maciças, mas atrás delas existe uma grande treliça de madeira. A lama macia das margens foi reforçada com milhares de longos troncos de árvores que suportam a cidade toda. Camadas de pedra de Istria ficam no alto dos troncos e isolam os palazzi das águas do mar. Várias vezes por ano, a maré se eleva acima dessa barreira de pedras. Químicos da Universidade de Veneza, em particular Guido Viscontin, estão estudando esse problema. Trovo molto interessante vedere l'azione indiretta dell'acqua. É muito interessante observar a ação indireta da água nesta amostra, que não é diferente do que acontece com os muros em Veneza. Contiene una certa quantità di prodotto salino. A água salgada infiltra-se nos muros e em suas micro-rachaduras. Quando a água seca, o sal se expande como o gelo e cristaliza. A cada nova cheia, o sal dissolve-se novamente, penetra um pouco mais na pedra e finalmente faz com que o muro rache. Com o passar dos anos, ele começa a se esmigalhar como um biscoito. E novamente a faixa verde de algas marinhas revela tudo, mostrando precisamente com que frequência a maré alta eleva-se acima da barreira feita de pedras de Istria. Uma câmera de raios infravermelhos capta o que é invisível a olho nu. Ela é sensível a mudanças de temperatura até 1/10 de 1 grau. Os tons azuis no fim da escala representam as camadas mais frias e as brancas e as vermelhas as mais quentes. Isso nos permite acompanhar a subida da água pelo muro. As águas de baixa temperatura do canal, indicadas em azul, sobem pelos edifícios. Qualquer água em um nível alto ameaça os muros e a estrutura dos palazzi. E bem perto está à espreita a ameaça de uma cheia de 2 metros de altura.
Veneza pode ficar tranquila à espera de outra maré alta como a de 1966 ou deveria olhar para além de suas fronteiras, procurando uma resposta para seus problemas? Como Veneza, a Holanda vem enfrentando a fúria dos mares há centenas de anos. Desde a metade do século XV, em regiões abaixo do nível do mar, a água tem sido bombeada por um grupo de moinhos de vento. Engrenagens de madeira transferem a energia das pás do moinho de vento para uma roda de metal que ergue a água e a empurra para uma rede de canais levantados, construídos com margens reforçadas. Em janeiro de 1953, ventos de 200 km por hora, junto com uma maré incrivelmente alta, devastaram o litoral holandês, provocando a destruição das margens. 1.835 pessoas morreram afogadas e 70.000 ficaram desabrigadas. Um terço do país foi submerso. Hoje, os holandeses acharam um jeito para dominar a violência de suas águas e chegaram a uma solução na qual Veneza poderia se inspirar. Esses enormes portões de metal defendem Roterdã e um terço da Holanda do Mar do Norte desde 1997. Com 237 metros de altura, cada portão é tão alto quanto a Torre Eiffel. Alguns dizem que eles são como ciscos nos olhos, mas segundo Pierre Vellinga, do ponto de vista ambiental, são insuperáveis. Quando o Mar do Norte está agitado, ficamos muito vulneráveis. Então, precisávamos escolher entre aumentar a altura dos diques em 3, 4, 5 metros e reconstruir parte das cidades velhas ou fazer uma barreira móvel. E a população preferiu a barreira porque é mais segura e tem menos efeitos sobre a paisagem. Há duas barreiras semicirculares num canal escavado nas margens do rio Escalda. Quando necessário, os imensos braços giram em direção ao centro do rio, até quase se encontrarem no meio dele. Depois, mergulham lentamente no leito do rio. Essa gigantesca proeza de engenharia foi feita em tempo recorde. Foram 6 anos trabalhando dia e noite para terminar essas barreiras de concreto armado. Elas têm que se opor às forças das marés altas, que, calcula-se, atingem no máximo 30.000 toneladas. Elas ainda não foram testadas, mas, segundo as previsões, serão usadas em média uma vez a cada 10 anos. Roterdã pode dormir tranquilamente, agora que esses portões móveis controlam a quantidade de água que vai entrar na cidade. Mas o que pode ser feito para proteger Veneza de suas inundações? Andrea Rinaldo, professor de hidráulica na Universidade de Pádua, e Chiang Mai, do MIT, foram designados pelo governo italiano para estudar as várias propostas que visam salvar Veneza. Se queremos mesmo salvar a cidade, a única solução tecnicamente possível é interromper temporariamente a ligação entre o mar e a laguna. Para proteger a laguna dos ataques das águas violentas do mar Adriático, temos que construir barreiras nas entradas do porto. Mas o projeto é polêmico e envolve a construção de uma série de portões metálicos autônomos no fundo do canal, que se ergueriam e deteriam o fluxo da maré alta. Isso não seria um desafio tecnológico comum, já que a laguna encontra-se com o mar em 3 pontos muito extensos, que somados dariam 1.600 metros. Mas o planejamento dessa proeza de engenharia não é o único obstáculo para os estudiosos. Há também o problema da circulação de água dentro da laguna. Em
Em Volta Brazzo, nos subúrbios de Pádua, em um hangar do tamanho de um campo de futebol, o Conselho da Água fez uma reprodução em plástico de toda a Laguna de Veneza. Construída em escala, ela reproduz perfeitamente o fluxo das marés na laguna. Todas as teorias sobre o ecossistema da laguna foram testadas aqui. Ondas em escala menor reproduzem os efeitos de uma violenta tempestade marinha. É aqui que são realizados os testes, levando-se em conta a resposta das barreiras móveis conhecidas como Moisés. Ar comprimido movimenta os portões que são fixados no fundo da laguna, nas 3 entradas do porto. Quando são previstas marés acima de 1 metro, o ar comprimido expulsa o ar dos portões, fazendo com que eles se levantem. Isso cria um muro de placas independentes capaz de controlar uma maré extremamente alta de mais de 3 metros. Como os portões balançam para frente e para trás com as ondas, a força delas é suportada pela água dos 2 lados e quase nada passa para a estrutura de apoio. É muito inteligente nesse aspecto. Os portões móveis foram planejados de forma a não interromper o fluxo da maré, a não ser em circunstâncias excepcionais. Isso é essencial para o bem-estar de Veneza, porque 4 vezes por dia a subida e a descida da maré trazem água limpa do mar para a laguna, alimentando sua flora e sua vida selvagem. A redução do fluxo de água faria com que a laguna logo morresse por falta de oxigênio. A laguna tem seu próprio mecanismo respiratório. Essas ilhas recortadas e interdependentes atuam como imensos pulmões, filtrando e purificando a água da laguna. São chamadas barenas, um tipo especial de banco de areia que possui vida própria. A vegetação que vive nesses bancos recolhe os sedimentos dos rios. À medida que o nível da água sobe, as barenas crescem proporcionalmente. Se um banco de areia não puder crescer, ele morrerá. Mas se a laguna perder para o mar mais sedimentos do que recebe dos rios, esses pulmões vitais ficarão cada vez menores. Se a laguna tivesse se desenvolvido naturalmente, teria desaparecido há muitos séculos. Veneza ficaria sem ela. Do ponto de vista da engenharia e da ciência, é mais racional decidirmos que tipo de laguna queremos aqui e fazermos o possível para sua concretização. Mas isso implica em ação imediata e não em ficarmos esperando pelo destino. Experiências estão sendo feitas para reestruturar os bancos de areia. São tiradas amostras e ervas naturais da região são replantadas. Essas pesquisas podem ajudar a determinar o equilíbrio exato necessário para que a vegetação retome o controle da laguna. Os elegantes edifícios venezianos são tão frágeis quanto os bancos de areia. O jeito veneziano de enfrentar a erosão da cidade era derrubar os velhos palazzi e construir sobre o cascalho. Às vezes construíam novos pavimentos sobre os já submersos. Quando passeamos pelos canais, temos a impressão de que Veneza foi fundada no século XVI. É difícil imaginar que, naquele tempo, ela já estava com 1000 anos de idade. Marino Follin é um arquiteto nascido em Veneza. Essa é uma das mais preciosas joias arquitetônicas da cidade. 5 degraus levam ao interior do mosteiro da Rua de Cima.
Santa Apolônia é o único exemplo remanescente de um mosteiro romântico em Veneza. Recentemente, o chão foi elevado até o nível das colunas para salvá-lo das marés altas. Essa parte foi completamente aterrada. Falamos sério quando dizemos que o mesmo pode ser feito em toda Veneza? Hoje, Veneza prefere revelar o que foi escondido pela água através dos séculos. O piso dos palazzi históricos de Veneza dificilmente podem ser erguidos, mas com as calçadas ao longo dos canais é mais fácil. Existem áreas na cidade onde é possível retomar os centímetros perdidos sem danificar as belezas arquitetônicas. Esses projetos estão em andamento por toda a cidade. A região de Sateri foi elevada com sucesso e após um ano do trabalho não se nota a diferença. Mas elevar todo o calçamento para precisamente 1,20 m pode não ser tão fácil quanto parece. Elevar a maior parte da cidade pode levar 60 anos, com interrupções que perturbarão e talvez mudem a cidade para pior durante um bom tempo. Não me parece uma ideia prática. A cada ano, a situação fica pior. No ano de 2000, Veneza sofreu 10 enchentes devido a marés superiores a 1 metro. Então, calculou-se que se os portões móveis fossem erguidos 10 vezes por 4 horas a cada inundação, a cidade ficaria seca. Paolo Perazzoli nasceu em Veneza e agora trabalha no Conselho Nacional de Pesquisas da França. Salvar sua cidade natal sempre foi o objetivo de sua vida. Ele se tornou um dos mais fortes oponentes do Moisés, o projeto dos portões móveis. O projeto Moisés, com a ajuda de previsões meteorológicas exatas, pode, em teoria, pôr um fim às marés altas. Mas na prática ele tem alguns problemas. É extremamente complicado, é frágil e caro em termos de construção e de manutenção. E terá um impacto negativo no ambiente e no tráfego marítimo. Por mais de 10 anos, o projeto dos portões móveis esperou pelo sinal verde. Em 1996, quando as discussões chegaram ao seu ápice, foi nomeada uma comissão de especialistas para avaliar seu impacto ambiental. Pierre Vellinga era um dos membros com maior autoridade. Ficamos surpresos ao saber que algumas pessoas eram favoráveis à proteção de Veneza, mas que o movimento ambiental era contra, vendo nisso uma interferência na natureza. Analisamos o problema em profundidade e concluímos que a barreira móvel teria um efeito benéfico tanto para a cidade como para a laguna, porque ajudaria a controlar sua qualidade. Mas os ambientalistas acham que o projeto dos portões móveis não passa de um elefante branco nocivo. Em seu lugar, eles propõem uma série de medidas mais amenas, como a remoção dos aterros ao redor dos meios de cultura de peixes, permitindo, desta forma, que a maré se espalhe por uma área maior. Os cálculos mostram que isso reduziria em apenas 2 centímetros o nível de água nas áreas mais baixas de Veneza. Outra solução menos tecnológica seria reduzir a largura e a profundidade das entradas, quebrando o fluxo da água com um pente de plástico como barreira. Mas isso seria ineficaz para marés muito altas. Reduziria o nível da água no máximo de 10 a 30 centímetros.
Com a limitação das entradas do porto, poderíamos voltar aos níveis do século XIX. E hoje temos meios de prever esses níveis de água e, assim, diminuir seu impacto. Mas como isso afetaria a circulação da água? Um pesquisador de Veneza usou modelos matemáticos para calcular isso. Se estreitássemos as entradas do porto, entraria menos água na laguna, resultando numa troca menor de água entre a laguna e o Adriático. A água da laguna só seria completada com água limpa a cada 50 dias ou mais. E sem a troca de água, a laguna não tem esperanças. Todos concordam com uma coisa: algo tem de ser feito em relação à água que chega do mar. Mas Veneza ainda não encontrou uma solução que não implique em riscos. Será que ela deve seguir o exemplo de Londres? Londres é diferente. É uma cidade com um grande centro financeiro. Se ela fosse inundada por uma tempestade repentina da costa leste do Mar do Norte, isso provocaria imensos e devastadores danos econômicos. É um risco que o governo britânico não pode correr. A barreira do Tâmisa impede que a água do Mar do Norte inunde o centro da cidade desde 1982 e em 19 anos ela foi erguida 25 vezes. Veneza é diferente porque os venezianos se adaptaram às inundações. Estão acostumados a viver à beira d'água. Na noite de 6 de novembro de 2000, foi prevista uma modesta maré alta de pouco mais de 1 metro. Mas, de repente, a maré atingiu 145 centímetros e continuou a subir. Os venezianos temeram uma repetição do desastre de 1966. Mas, felizmente, os ventos diminuíram subitamente e, em poucas horas, a situação estava sob controle. Peritos do consórcio Venezia Nova, a entidade indicada pelo governo para defender a cidade das marés altas, fez a simulação de uma tempestade para ver até que ponto os portões móveis poderiam ser eficientes. Os portões teriam ficado fechados por 9 horas e o nível da água na laguna não teria passado de 90 centímetros. Os portões móveis demorarão 10 anos para serem concluídos, o que não é muito considerando a dificuldade da obra, mas é tempo demais levando-se em conta o que já foi perdido e as inquietantes previsões futuras. Acho que os cientistas concordam quanto às projeções da subida do nível do mar. Isso está acontecendo. Mais ou menos 50 centímetros nos próximos 50 anos e mais adiante 1 metro, talvez 1,5 metros. Veneza é a primeira cidade grande no mundo a enfrentar o aumento do nível do mar, porque está ao nível do mar. E as pessoas veem em Veneza uma coisa que pode acontecer em qualquer lugar e que vai acontecer se nossos cálculos estiverem corretos. Qual destino aguarda Veneza daqui a 200 ou 300 anos? Uma solução permanente seria, aos poucos, impedir o contato da laguna com o mar. É só o que pode ser feito a longo prazo. Mas para isso é preciso antes resolver o problema da poluição, porque se ele não estiver resolvido, teremos uma catástrofe ambiental. Desde 1930, Veneza tem convivido com um dos maiores centros petroquímicos da Itália, Porto Marghera.
Essa imensa área cresceu junto às margens da laguna, jogando poluentes dentro dela. Navios-tanque chegam a seu porto vindo de todos os lugares do mundo. Se um desses navios derramasse apenas uma fração de sua carga, as consequências seriam catastróficas. Mas os resíduos industriais são apenas uma fração da poluição que ameaça Veneza. Uma câmera de raios infravermelhos inspeciona as condições da água da laguna para monitorar a quantidade de poluentes presente na água que cerca Veneza. Mesmo com os atuais programas antipoluição, a laguna foi seriamente afetada por odiáveis substâncias tóxicas como mercúrio, arsênico, metais pesados e os policlorobifenilos. A agricultura local elimina mais de 6.000 toneladas de substâncias nitrogênicas por ano, sem se falar nos resíduos normais da cidade. Poderá a água interna da laguna ficar limpa e oxigenada se Veneza reduzir sua troca de água? Precisamos de 20 a 50 anos para tornar nossa economia mais limpa. Então, acho que precisaremos de 50 anos para limpar a laguna. Acho que a laguna e a cidade são inseparáveis. E com esses portões móveis, temos a solução mais flexível para ambas. Os portões móveis não são a solução definitiva para Veneza. Mas os cientistas concordam que isso daria à cidade 50 ou 100 anos de sossego. Esse é o tempo que as autoridades locais precisarão para completar o projeto da mudança da indústria para fora de Porto Marghera, repensar toda a agricultura da região e desviar o tráfego marítimo de Veneza para portos próximos. Um dia, o pesadelo de Veneza pode se tornar uma coisa do passado. Mas, enquanto isso, ela precisa, de alguma forma, sobreviver. A cada dia que passa, ela se torna mais e mais um local para turistas e menos uma cidade para seus próprios moradores. Milhões de visitantes de todo o mundo chegam na cidade, ao passo que os moradores locais não veem a hora de sair. Há algumas décadas, 150.000 venezianos moravam aqui. Esse número já caiu para menos de 60.000. Podemos realmente permitir que Veneza e sua inestimável herança artística desapareçam um dia num túmulo de águas? Versão brasileira Vox Mundi. A seguir,